E aí, tudo bem? Como é que tá? Pastor Wesley aqui. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse tema de uma forma muito rápida, simples, prática. A cruz de Jesus nos leva para o céu. A nossa cruz, ou a nossa renúncia, e a comunhão com o Pai trazem o céu para a terra. Estão ensinando por aí um evangelho light, sem cruz. E a pergunta é: Jesus já fez tudo e nós não precisamos fazer mais nada? Vamos ver? Vamos caminhar. Mateus capítulo 16, versículo 24 diz que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Embora a salvação seja um dom gratuito, a nossa vida em Cristo envolve uma resposta ativa de renúncia, obediência e discipulado. Não é uma vida de comodidade, mas de transformação diária, nos permitindo que Jesus molde o nosso caráter à medida que buscamos a comunhão com o Pai. O propósito do Senhor é que nós sejamos como filhos maduros, né, semelhantes a Jesus para manifestar a sua glória. Mas qual é o nosso padrão? Olha só, nosso padrão é Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: porque dantes conheceu e também predestinou para serem conformes ou de acordo com a forma da imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito de Deus aqui é que nós sejamos transformados à imagem de Cristo. Ou seja, nos parecemos cada vez mais com Jesus em seu caráter, atitudes e ações. Por aí se prega, seja você mesmo. A palavra está falando outra coisa. Nós temos que morrer para nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus. À medida que nós andamos com Jesus, nós nos parecemos com Ele. João, capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou. Se afirmarmos que estamos em Cristo e Cristo está em nós, nós devemos viver como ele viveu, refletindo seu caráter, seu exemplo, no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas tem alguma coisa errada, pessoal. Alguma coisa está errada. As pessoas estão buscando o quê? Um garçom. Alguém que faça a vontade delas. E não que nós possamos entender a vontade daquele que nos criou e vivermos conforme aquilo que nós fomos criados. Eu entendo que muitas pessoas, elas chegam machucadas, elas chegam feridas, elas chegam doentes espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, estão quebradas e até mesmo com problemas de saúde. Mas Deus pode curar, Deus pode renovar. E se toda a vida essa for a nossa busca, existe alguma coisa de errado. Nós não podemos cair nisso, porque fatalmente nós vamos ser engodados pela atmosfera da idolatria e da feitiçaria. O que é idolatria? É tudo que me faz amar Deus menos. Então, pessoas, coisas, ideias, memórias e até mesmo decepções, né? Pode nos levar para dentro desse ambiente de idolatria, porque Deus está falando algo e eu estou procurando acreditar em outra coisa. Então, por seguir aquela ideia fixa e desprezar o que Deus está falando, isso é um ídolo. Pode se tornar um ídolo. E feitiçaria é o quê? É tudo que eu tento fazer para manipular para que a minha vontade seja feita e não a vontade de Deus. Percebe, gente, como é sutil você ser um idólatra e ser um feiticeiro, mesmo indo na igreja? É muito sutil. Então, nosso maior alvo deve ser o quê? Nos parecermos com Jesus, buscar a vontade do Pai, andar como ele andou e sermos cheios do Espírito Santo e do poder de Deus. E o que está escrito lá em Mateus capítulo 6 é: vocês devem orar assim: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade,
na terra como no céu. Queridos, não tem como o nome do Senhor ser mais santo do que ele é, mas na minha vida ele pode ser, vamos dizer assim, desonrado. Lembrando que o nome do Senhor é uma ação poderosa dele. Exemplo, Jeová Sabaote, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. Então, essa expressão é todos aqueles que fazem guerra com o Senhor terá de enfrentar Jeová Sabaote. Então, Jeová Chamar, Deus presente, Jeová Rafá, o Senhor é minha cura. Não é? Então, quando eu não vivo essas características que, ao invocar o nome do Senhor, ao viver nessa atmosfera, né, viver o contrário daquilo que Deus projetou para você, o nome do Senhor é desonrado. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então há uma vontade e ela é plenamente feita e satisfeita no céu, mas essa vontade precisa vir para a terra. Então, hoje nós fazemos a diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Reino de Deus, aonde Deus governa. Reino dos céus, aonde é uma porção do reino de Deus em outro reino, semelhante aí uma alfândega. Quando você tem uma embaixada, né? Esse é o nome correto. Então, a vontade do Senhor sendo estabelecida nessa porção que ele nos deu. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115 fala sobre isso. Então, eu trago a presença de Deus e a vontade manifesta dele para operar nessa atmosfera que ele nos deu. À medida que o tempo vai passando, a minha busca ela não deve ser pelo o que as mãos de Deus podem nos dar, mas pela beleza da santidade dele. Então, nos aproximando, andando com ele, buscando a sua vontade, sendo um canal de bênção na vida das pessoas que ele enviar ou das pessoas no qual nos enviar a elas. Então, a vontade dele é plenamente manifesta. Então, João capítulo 4, versículo 34, algumas passagens aqui para nós refletirmos. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu, não para a minha vontade ou a vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Mateus 26, 39, e indo um pouco mais adiante, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E João capítulo 5, versículo 30, diz: eu nada posso fazer de mim mesmo. Como eu ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, não porque busco a minha vontade, a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, a vontade de Jesus, que estava plenamente sujeito à vontade do Pai, enquanto estava na terra. E se eu quero andar como Jesus andou, queridos, nós temos que buscar essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 fala sobre essa expressão de não nos amoldarmos, somente no versículo 2, não nos amoldarmos ao presente século, a mentalidade desse século, a forma e a forma do mundo, mas sim a vontade de Deus, para que nós possamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, foi muito bom ter você por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente. E acesse também lá o nosso Instagram, wesleylopes.tv, de Tochas Vivas, né? E digita lá cartas, ou eu vou colocar o link aqui também abaixo nos comentários, para que você possa acessar e as nossas cartas. Então, toda semana eu vou mandando conteúdos como esse em PDF ou em texto, para que você possa refletir, para que você possa ensinar e transbordar e
transferir para a vida daqueles que o Senhor enviar para você cuidar. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.